Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender, este programa que é gravado aqui nesta entidade centenária que é a Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e também aqui funciona a Faculdade do Comércio, que é uma faculdade cujo foco é justamente a qualificação do comércio varejista e do empreendedorismo como um todo. Este programa é a iniciativa do canal Empreender, do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Sebrae, que justamente toda semana traz personalidades, líderes varejistas, empresários, para nós falarmos sobre o ambiente de negócios do Brasil. O nosso entrevistado de hoje, além de um queridíssimo amigo, é uma liderança empresarial hoje no Brasil, né? E recentemente, justamente por ser uma liderança, ele foi nomeado para assumir a presidência da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Márcio Shimomoto, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, pelo seu tempo, que eu sei que é exíguo, né? Mas eu tenho certeza que esses 25 minutos serão de bastante esclarecimentos para o nosso público, que são empreendedores, né? Lidando com esse assunto, que é justamente a formalização das empresas, né? O trabalho que a Junta Comercial do Estado de São Paulo, né? E que na verdade é um trabalho interligado com todas as juntas de todo o Brasil, nessa esfera que vamos chamar assim, é uma esfera jurídica, uma esfera contábil, mas que há ainda muita burocracia, a gente precisa melhorar esse ambiente, que consequentemente gerará um melhor clima no ambiente de negócios do Brasil. Então eu gostaria de iniciar esse bate-papo, Márcio, justamente te perguntando o seguinte, antes da gente falar da junta comercial, sobre a sua carreira, né? Como é que você edificou essa carreira, se tornou um líder empresarial e também sua empresa King Contabilidade. Nos fale um pouquinho sobre isso. Bom, é uma grande satisfação estar aqui na FAC, na Associação Comercial. Cumprimento o Wilson jovem, uma pessoa jovem, galgando tantos degraus na liderança aqui, conduzindo com maestria a nossa faculdade aqui da Associação Comercial. Como você disse, eu sou empresário de contabilidade, literalmente nasci numa empresa de contabilidade, porque meu pai morava em cima do escritório, que ficava embaixo do escritório. E desde pequeno já frequentava o escritório, né? Eu digo assim que a primeira vez que eu fui realmente trabalhar foi com 12 anos de idade. Naquela época podia, ainda mais sendo filho do dono, né? Tinha 12 anos de idade e um dos primeiros trabalhos que me passaram, hoje essa função já quase não existe, né? Chamado office boy, onde fazia serviços de repartições públicas. Você pegava os documentos embaixo do braço e ia fazer os registros nos órgãos públicos. Uma das primeiras coisas que eu peguei para fazer foi fazer um registro na junta comercial de um contrato social. Ainda na época era lá na Rua Maria Antônia, em frente ao Mackenzie. E eu me lembro que peguei o ônibus, fui até lá, me deram todas as explicações e fui dar entrada no documento da junta. Eu nunca imaginaria que depois de tanto tempo eu estaria presidindo a junta comercial, que naquela época foi o meu primeiro trabalho que me passaram para fazer. E como eu nasci no escritório de contabilidade, cresci no escritório de contabilidade, a gente tem aquela fase ainda de produção. Então a gente estava muito no operacional, trabalhava muito no operacional, e aí começamos dentro do escritório mesmo galgando cargos, estudei contabilidade, estudei administração, depois até por conta de complementar os estudos e é uma atividade muito relacionada, me formei também em Direito e tenho OAB, tá? Advogo ainda em algumas questões. E aí a gente chega num determinado ponto, você às vezes fica inconformado de algumas coisas como eram conduzidas na burocracia desse país. Claro. Então eu reclamava muito nas reuniões com meu pai na época era deputado, também seu conselheiro pai, vamos fazer daqui. aqui uma pequena homenagem ao seu Sim. pai. O Márcio é filho do Hachiro Shimomoto, que é um dos deputados estaduais de São Paulo mais icônicos, né? Tem uma história aí lindíssima. Também conselheiro dessa casa, né, da Exato. Associação Comercial, a gente não pode deixar de citar também. Sim.
E eu conversava muito com ele, por ele ser deputado, falei assim, puxa vida, precisava mudar isso, precisava melhorar aquilo, por que tem uma nota fiscal que não é padronizada no estado inteiro, por que não tem uma nota padrão, facilitaria o nosso trabalho, né? Por que essa alíquota é calculada por dentro, não por fora? Aí, em determinado momento, eu acho que meu pai encheu de mim e falou assim, pô, eu acho que você está dando muita opinião, eu acho que está na hora de você, em vez de ser pedra, você virar vidraça. Que tal você ir nas entidades? Porque uma voz sozinha, Wilson, nós que estamos no associativismo, nós descobrimos que uma voz sozinha, uma andorinha, não faz verão. Não adianta você ficar gritando sozinho. Exatamente. Você tem que partir para um associativismo, para uma entidade que possa te escutar e você possa colaborar. As entidades estão sedentas de pessoas que possam dar sugestões. E elas têm força institucional, coisa que uma pessoa sozinha não tem. Aí meu pai falou, vai para o SESCOM, vai para a associação comercial, vai conversar com os nossos colegas para ver se o problema é comum. E aí você faz um coro. Fazendo um coro, você tem condições de mudar os destinos daquilo que você está reclamando. Daí eu fui para o SESCOM, comecei a participar da associação comercial também. E no SESCOM entrei como suplente, como todo mundo fala assim, suplente não faz nada, né? Vai lá. Mas muito pelo contrário, SESCOM, quando você tem um suplente que questiona, sugere, você começa a galgar cargos dentro do SESCOM. Claro. Me tornei presidente do SESCOM de 2016 a 2018. SESCOM é o Sindicato das Empresas de Contabilidade. Ao mesmo tempo, estava como vice-presidente aqui também na Associação Comercial. Depois disso, fui para a FENACOM, que é a Federação das Empresas de Contabilidade. Fui presidente do Instituto FENACOM, que é um braço da nossa federação, um braço de negócios e de parcerias. Então, tive esses 4 anos na FENACOM e eu me elegi aqui como conselheiro deliberativo da Associação Comercial. Sim. Nesse momento, surgiu uma oportunidade através dos nossos colegas Alfredo Kutait, Guilherme Afife. Falei assim, mas você não gostaria de estar assumindo uma função na junta comercial? Tendo o meu perfil, contador, os maiores usuários da junta comercial são contadores e advogados. Você conhece os problemas que tem na formalização de negócios na junta comercial. Você não gostaria de ajudar também na junta comercial? Claro. Assim, como sempre, a gente sempre se coloca à disposição. E foi assim que, finalmente, eu acabei assumindo, sendo nomeado presidente da Junta Comercial. E eu acho, Márcio, que, na verdade, é uma nomeação extremamente feliz, extremamente oportuna, porque, como você disse aqui, essa sua trajetória, você começou lidando com essa burocracia da vida da contabilidade, né? Que é registro de documentos, etc., analisando como é que funciona ali aquelas normas da própria junta comercial, e você sabe quais são os problemas, né? Porque existem. E eu tenho certeza que com a sua articulação, com a sua competência, com a sua inteligência, que são reconhecidas por todos, você terá uma desenvoltura enorme para sanar esses problemas, né? Mas antes da gente ainda falar sobre a junta, Márcio, eu queria te perguntar o seguinte, você citou o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, né? Sim. O que faz o SESCOM? Né? Quais são os serviços que o SESCOM presta para os empresários contábeis, para as empresas? Por ser sindicato, Wilson, prioritariamente a função principal de um sindicato é fazer negociações coletivas, convenções coletivas. As convenções coletivas são aquelas regras que valem no relacionamento empresa-trabalho. Então, assim, é importante você ter esse regramento uniforme para todas as empresas para que possa estar fazendo um reajuste salarial. Imagina se cada empresa negociasse seu reajuste salarial com seus empregados. Sempre tem uma parte menos favorecida. Claro. Mas se entre os sindicatos e os empregados, a empresa, os empregados ficariam muito mais fortes do que as empresas. Sim. Então seria esse relacionamento, a gente sempre faz um de sindicato, né? Com sindicato. Isso. Sindicato empresário, sindicato dos laborais. Então essa é a função principal de um sindicato. É lógico, como você tem a representatividade de uma categoria econômica, aqui no SESCOM São Paulo são 62 categorias, além da contabilidade, nós temos auditorias, temos as holdings, temos as juntas comerciais, né, nós temos a Bolsa de Valores, cartões de crédito, todos eles são representados pelo SESCOM São Paulo.
Até as juntas comerciais também são representadas? Sim, as juntas comerciais, de alguma forma, ele tem representatividade dentro da junta comercial. Não os empregados e não a empresa, tá? Porque é uma autarquia. Mas nós temos... Os serviços são relacionados lá, né? Inclusive, esses escritórios que a junta tem no SESCOM, aqui na própria Associação Comercial, nós sabemos que são escritórios muito eficientes, né, Márcio? Sim, os nossos escritórios regionais, ele cumpre aquela fase da descentralização que a junta necessitava, de atender pessoalmente o nosso público, o público da junta comercial lá na ponta. Tá? Por mais que a gente informatize, digitalize, se nós já temos analfabetos funcionais no país, imagina os analfabetos digitais. Nem todos têm familiaridade com o digital. Nesse ponto, os escritórios regionais cumprem um papel muito importante de auxiliar o empresariado, a ponta final, na facilitação dos processos de abertura, alteração, cancelamento. Então, fazem um trabalho excelente, tanto aqui na Associação Comercial, como o SESCOM São Paulo também tinha seus escritórios regionais. Perfeito. Bom, Márcio, agora entrando propriamente na junta comercial, né, que, como a gente disse, recentemente você assumiu a presidência dessa entidade tão importante para os empreendedores, porque é lá que a coisa começa, né? Quando o empreendedor informal se formaliza, é lá que inicia a jornada dele, certo? Quais são os desafios, Márcio? Você que domina, sabe dos problemas, quais são os desafios a serem encarados? Outro dia eu estava conversando até com uma repórter, Wilson. A repórter falou assim: o que é junta comercial? É onde você junta todos os comerciantes, é isso? Nem todos ainda, quem não está no meio empresarial, tem dúvidas do que é uma junta comercial. Certo. A junta comercial, ela é uma autarquia hoje, mas a função principal dela é fazer o registro e o arquivamento dos atos públicos na constituição de empresas comerciais. Isso. Hoje nós temos 3 órgãos de registro: junta comercial, cartórios, que são as entidades sem fins econômicos, né? As igrejas são cartórios, e temos a OAB. Então, a OAB registra todas as empresas de advogados. E a junta comercial, as empresas mercantis. Lá a gente... Com fins lucrativos. Com fins lucrativos. Perfeito. Né? Então, inicia-se o nascedouro de uma empresa, começa nesses órgãos de registro. Então, ele começa a existir no mundo jurídico através do seu registro. E lá a gente faz o arquivamento e torna público para quem quiser, né? Quem tiver interesse ou quem necessitar, conhecer aquelas empresas. Isso é importantíssimo, porque as empresas necessitam de relacionamentos, o público necessita de relacionamento com alguma empresa, precisa saber se ela está legalmente constituída ou não. Então, lá nós damos segurança jurídica a esse relacionamento da junta comercial. Essa é a função primordial, principal da junta comercial. A junta comercial hoje, ela também se tornou um integrador nacional, um integrador estadual, a junta de São Paulo. O que é um integrador estadual? Para quem é mais antigo, como eu, que fiz a Constituição, quando você abria uma empresa, você levava o contrato social na junta, registrava, aí vinha a chancela da junta, aí você levava esse documento na Receita Federal, para você dar a entrada, pegava a senha, pegava a fila na Receita Federal para dar a entrada para você pegar o CNPJ. Se você era comerciante, você pegava esse documento, ia na Secretaria da Fazenda para dar a entrada lá, para pegar a sua inscrição estadual. Né? E, por fim, você levava tudo isso na prefeitura para dar a entrada para você pegar a inscrição municipal. Isto é, 3 filas. 3 filas. Depois disso, você ainda na prefeitura, você tinha que ver. E esse processo era invertido na época, né? Você chegava lá no ponto, na prefeitura, a prefeitura falou assim: peraí, mas nesse endereço aqui você não pode abrir uma empresa, né? Nesse endereço aqui só empresa, vamos supor, não cabe uma indústria, que você não pode abrir uma indústria. Aí voltava tudo. Aí voltava todo o processo de novo. Sim. Isso era uma burocracia enorme, perdia-se 60, 90 dias para abrir uma empresa. Infindável, Hoje a junta assumiu esse compromisso de ser o integrador estadual. Ou seja, você dá a entrada na junta comercial, nós fazemos todo o registro nesses órgãos. Primeiro invertemos a ordem. A viabilidade vem primeiro, para saber se a empresa pode ou não pode abrir. Segundo, nós damos a entrada no DBE, que seria a Receita Federal, já pegamos a CNPJ, depois vamos para o Estado, pegamos a inscrição estadual. Então depois a junta concentrou tudo ali. Concentrou. Aquele prazo de 90 dias, mais 100 dias para fazer uma abertura de uma empresa, hoje nós conseguimos, no volume que temos hoje, 3 a 4 dias que nós conseguimos. Nos postos, alguns escritórios regionais fazem 48 horas, como aqui na Associação Comercial. Né? Mas nós estamos caminhando para todos fecharmos assim
termos um processo completo, depois de uma integração com municípios, que são 645 municípios, talvez fazer isso em no máximo 8 horas. Ótimo. Bom, então esse é o seu grande desafio, é reduzir ainda mais esse tempo para a abertura da empresa. Sim, nós temos que ser um auxílio ao empreendedor e não uma pedra no caminho do empreendedor. Claro, com certeza. O que eu tenho falado para todos os funcionários da Junta Comercial, eu falo assim, não se esqueçam que o trabalho de vocês é de muita responsabilidade, porque cada dia que vocês demoram para abrir uma empresa, o empresário está gastando dinheiro do seu fluxo de caixa, está deixando de vender e está deixando de contratar. Com certeza. Então nós precisamos melhorar todos os processos para que a gente seja um auxílio ao empreendedor e não um empecilho ao empreendedor. Muito bem. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, Márcio, e no retorno a gente já vai entrar mais nesse ponto de quais seriam, e aí não só envolvendo a junta comercial, mas pensando na legislação como um todo, quais seriam as melhorias para a gente, de fato, ter um ambiente de negócios no Brasil satisfatório e depois sobre o papel do contador. A gente já volta em instantes. Bom, estamos novamente aqui com o nosso entrevistado Márcio Shimamoto, no nosso programa Educar para Empreender, que é o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, né? E meu companheiro aqui na vice-presidência da Associação Comercial de São Paulo. Márcio, nós estávamos dizendo há pouco dos seus desafios na presidência da Junta, né? Quais são as suas aspirações, né? Os seus planos, e você me disse que hoje, em média, se gasta aí de 3 a 4 dias para se abrir uma empresa na junta comercial e o seu objetivo é de reduzir ainda mais esse tempo de abertura para que a junta não seja um empecilho, mas sim uma facilitadora. Mas aí a gente está considerando o trabalho da junta, né? Você, Márcio, com toda a sua experiência de SESCOM, um líder empresarial, filho de um deputado muito atuante, né, e voltado para essa classe empreendedora, na sua visão, né, quais seriam as implementações necessárias na nossa legislação federal, estadual, para uma melhoria do nosso ambiente de negócios? E aqui só um ponto, né, que seria importante esclarecer. A Associação Comercial de São Paulo, você muito bem sabe disso, criou muitas formulações legislativas que foram, de fato, aprovadas e entraram em operação, como Simples Nacional, como MEI, o microempreendedor individual, mais recentemente a Lei de Liberdade Econômica, o Cadastro Positivo, tudo isso, né, esse ferramental legislativo para apoiar o nosso empresariado. Mas faltam muitas coisas, é isso que eu gostaria de ouvir de você. Dentro do Estado de São Paulo e ainda no âmbito da junta comercial, eu acho que cabe aí formalizar, aproveitando a Lei de Liberdade Econômica, um comitê gestor da Rede Sim. A Rede Sim é o que faz essa integração. Porque o que demora, às vezes, não é exatamente o serviço de registro na junta comercial, de análise dos documentos e de registro. O que às vezes demora são esses órgãos que fazem a regularização dentro de uma CETESB, Corpo de Bombeiro, Vigilância. Esses órgãos às vezes demoram. Então, temos uma proposta de um decreto legislativo que estamos levando ao governador para que a gente possa aprovar um comitê gestor da Rede Sim, que já existe um comitê gestor nacional, estamos criando um estadual, onde a gente chamaria todos os órgãos de registro, incluindo Corpo de Bombeiros, Vigilância, CETESB, todos os órgãos que realmente influenciam na regularização de uma empresa, para dentro do comitê e a gente discutir dentro desse comitê o que nós podemos fazer para melhorar. Certo. Mas só uma dúvida, Márcio, desculpa, porque esse é um ponto importantíssimo que você tocou agora. Quando um pequeno empreendedor vai à junta comercial, né, e o negócio dele requer também a aprovação do Corpo de Bombeiros, tal, ele já tem isso na junta ou não? Já tem isso na junta. Ainda hoje, ele pode optar por a gente fazer a regularização perante esses órgãos, ou ele fica sem regularizar. Esses órgãos ele regulariza pós constituir a empresa. Certo.
Mas é importante a gente ter esses órgãos também regularizados, até para uma questão de segurança jurídica do empreendimento. Claro. Tá? A gente sempre, como contador, a gente sempre recomenda que faça registro em todos os órgãos. Tá? Então, uma abertura completa ou um cancelamento completo, que às vezes acontece, eu acho que tem que dar liberdade tanto para abrir como para fechar uma empresa. Óbvio. Tá? Não podemos prender o empreendedor. Mas um fechamento completo, quando não se encerra, é só dar entrada na junta e depois você tem que comunicar todos os órgãos. Sim. Tá? Senão ele continua gerando obrigações para aquela empresa, Claro. mesmo com fechado na junta. Exato. Tá? Então, chamaríamos todos esses órgãos para a gente discutir. Uma questão importantíssima hoje que precisamos definir são as empresas de baixo risco. Que, assim, às vezes o Corpo de Bombeiros interpreta que são uns, a Vigilância outros, e a CETESB outros. O entendimento não está pacificado. Não está pacificado. Por exemplo, você é dono de uma holding, quer dizer, isso você não precisa ter Corpo de Bombeiros. Então, é nesse sentido que você está dizendo isso. Sim. Tá. Umas interpretam que é de alto risco. O que acaba acontecendo? Alto risco exige passar nesses órgãos, tá? Demora mais para abrir quando não há necessidade. Então, queremos regularizar e levar o maior número de empresas possíveis para baixo risco. Certo. Porque aí podemos utilizar um contrato social padrão, Sim. né, para agilizar, podemos fazer intercâmbios com prefeituras. Hoje, no município de São Paulo, nós temos um processo que temos um convênio com a prefeitura, onde a gente consegue fazer todo o processo automatizado, inclusive de sistemas integrados. Certo. Temos um recorde, hoje nós estávamos vendo o recorde, em 2 minutos e 38 segundos para abrir uma empresa. Tá? Ou seja, se tiver toda a assinatura, ou de um GOV, ou de um certificado digital, ele consegue abrir hoje uma empresa de baixo risco, contrato padrão, limitada, ele consegue abrir em 2 minutos. Então, queremos levar esse modelo para todo o estado de São Paulo e não ficar só restrito ao município. Isso só é possível quando a gente tem uma integração de dados e no comitê gestor a gente está chamando os municípios, está chamando esses órgãos para a gente definir regras para que a gente chegue num consenso. Tá. Agora, um outro ponto importante, Márcio, que eu gostaria de tratar com você é justamente o seguinte. A minha formação também, eu sou advogado, né? E eu já acompanhei muitos casos de formalização de empresas, de abertura de empresas, que caíam sempre em exigências, né? Só para que o nosso público entenda, você deposita aquele documento na junta, a junta faz uma análise e pode dar exigência ou não. Exigência é o que tem que ser corrigido, né? E desculpe a franqueza, Márcio, mas já aconteceu casos de eu verificar que o documento voltou porque a fonte da letra era uma fonte que estava errada, ou o espaçamento das linhas no contrato social. Será que isso não é um pouco de exagero, Márcio, que necessitaria de uma gestão um pouco mais, quer dizer, de uma fiscalização um pouco mais branda, menos complicadora? Qual que é a sua visão? Olha, Wilson, com relação a exigências, eu tenho um número que hoje 30% dos documentos que dão entrada na junta sofrem exigências. Sim. Aí tem 2 frentes que a gente pode estar fazendo para melhorar isso e estamos estudando essas 2 frentes. Primeiro, a parte interna da junta. Precisaremos criar uma padronização dos entendimentos das exigências que a gente solicita para o empreendedor. Às vezes há um processo que um atendente, um analista técnico, ao analisar um documento, interpreta de um jeito, outro interpreta de outro jeito. Então, estamos querendo criar uma padronização, já existia lá atrás, estamos atualizando, para que seja uma normativa que ele vincule todos dentro da junta e fora da junta também. Sim. Uma súmula, você é advogado, conhece a súmula vinculante. Sim. Prolatado, uma súmula vinculante, todos seguem aquele padrão, Exato. Todos os entendimentos são naquele sentido. Sim. Queremos fazer isso dentro da junta também, para que a gente possa melhorar esse entendimento e tornar esses enunciados ou súmulas ao público, levar ao público isso. Teria no site da junta comercial todas essas informações. Perfeito. Isso internamente a gente está tentando resolver dessa forma. Tá? Externamente, porque como 30% sofre exigências, nós estamos verificando essas exigências quais são e levar para a FAC, levar para as entidades contábeis, para a OAB, demonstrando quais são as principais exigências e como fazer para não cair nessas exigências. Claro, ou seja, que às é a vezes parte educativa. Isso, e que às vezes estão ligadas mais à forma do que ao conteúdo. Isso. Né? E sendo forma é uma coisa muito mais simples de você passar essas informações. Isso. Não é? E ficamos sabendo que aqui na FAC tem uma cadeira que cuida da parte de societários. Sim, né? com certeza. Eu acho que é importante passar
se você permitir, a faculdade Claro, permitir, já está levar permitido. esse conteúdo também para os futuros empreendedores, Claro. futuros contadores, Sim. futuros administradores. Falar assim, ó, olha, como é que você abre uma empresa, como é que você constitui uma empresa de uma forma correta, sem sofrer exigências da junta comercial. Perfeito, muito bem. Bom, Márcio, o nosso programa, nós somos inimigos do tempo aqui, Sim. porque só dura 25 minutos, o assunto ele é super interessante, você passa o assunto de um jeito assim, muito tranquilo, muito didático, mas eu só gostaria de finalizar o nosso programa, e aí eu lhe peço 2 minutinhos, que é o tempo que nos resta, para você falar o seguinte: qual é a importância do empreendedor contratar um bom contador na hora de formalizar os seus atos societários, da sua contabilidade, enfim, qual a importância de se ter um contador acompanhando o seu negócio? Bom, eu acho que não preciso nem dizer que não existe empresa sem contador, né? E o contador, na verdade, ele é o auxiliar, ele tem que ser visto como um auxiliar na gestão dos negócios. E não só aquele que cumpre algumas obrigações tributárias, como emitir uma guia de DARF. Isso faz parte do serviço, sim. Mas o contador vai além disso e cabe ao empreendedor cobrar essa função que o contador deve ter de explicar os números daquela empresa para o seu contratado, Sim. dizendo assim, olha, você gastou tanto, olha, vamos fazer aqui um orçamento da tua empresa, vamos prever o crescimento. Como é que você gostaria de estar daqui 2 anos? Isso. Tá? O contador falando, pegando essa informação do empreendedor, como é que você quer estar daqui 2 anos? Você, bom, para chegar nessa métrica, então você precisa diminuir aqui, aumentar ali, toma cuidado com esse ponto aqui. Sim. E isso, passado para o contador deveria estar orientando ele mês a mês. Assim, opa, estourou aqui, hein? O que aconteceu? Oh, então, se estourou aqui, no mês que vem, vamos diminuir aqui. Esse controle, essa gestão que o contador pode estar ajudando o empreendedor é de suma importância para manter o crescimento daquela empresa com vistas de uma pessoa de fora, independente, que possa estar passando os números para ele, acompanhando de perto os seus números. Essa é a função principal do contador, que eu acho que estamos tendo aí uma bela de uma discussão de uma reforma tributária. Sim. Essencial para que a gente tenha uma simplificação. Exato. E até para que nós possamos ser enxergados melhor por investidores para trazer investimento para cá. Essa desburocratização é importante. Reduzir o custo do Brasil. Né? Reduzir o custo do Brasil. Mas o contador vai além dessa parte tributária, né? Ele é essencial nessa parte de auxiliar na gestão, auxiliar nos processos daquela empresa para que ela possa crescer. Perfeito. Bom, isso é uma evolução, Márcio, da contabilidade para a gestão financeira, né? Sim. E o contador hoje é perfeito, estou de pleno acordo. O contador hoje ele tem de ser não só, não só lidar com a contabilidade, mas sim com a gestão financeira que inclui a contabilidade. Exatamente. Não é isso? Márcio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua sabedoria, pelas suas lições. Tenho certeza que os empreendedores que nos assistem estão muito animados com a sua perspectiva enquanto presidente da Junta para facilitação desses processos burocráticos que eu tenho certeza que na sua gestão isso vai acontecer. Muito obrigado, Márcio, e até o próximo programa Educar para Empreender.